Bom dia a todos, né? Vamos fazer uma prece e depois nós vamos refletir ouvindo uma música cujo título é Vem e Eu Mostrarei, interpretada pela Elizabeth Lacerda. Vamos refletir sobre essa música, porque ela nos toca profundamente. Elevemos nossos pensamentos a Deus, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão querido. Senhor, que a nossa fé na Tua palavra nos faça orar pelas pessoas que fazem parte do convívio, crendo que podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
essa música me toca muito profundo. A verdade, a eternidade é a verdade, vivendo sempre em nós. E a terra espera quem possa e queira realizar um mundo melhor, junto com os nossos irmãos. Para hoje, eu escolhi 2 temas: preconceito e os padrões evangélicos. Eles têm muitas semelhanças, né? E para iniciar, eu vou contar a história do vendedor de balões. Era uma tarde de domingo e o parque estava repleto de pessoas que aproveitavam o dia ensolarado para passear e levar seus filhos para brincar. O vendedor de balões havia chegado cedo, aproveitando a clientela infantil para oferecer seu produto e defender o pão de cada dia. Como bom comerciante, chamava a atenção da garotada, soltando balões para que se elevassem no ar, anunciando que o produto estava à venda. Não muito longe do carrinho, um garoto negro observava com atenção. Acompanhou um balão vermelho soltar-se das mãos do vendedor, elevar-se lentamente pelos ares. Alguns minutos depois, um azul, logo um amarelo e, finalmente, um balão de cor branca. Intrigado, o menino notou que havia um balão de cor preta que o vendedor não soltava. Aproximou-se, meio sem jeito, e perguntou: moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor sorriu, como quem compreendia a preocupação do garoto. Arrebentou a linha que prendia o balão preto, e enquanto ele se elevava no ar, disse-lhe: não é a cor, filho, é o que está dentro dele que faz subir. O menino deu um sorriso de satisfação, agradeceu ao vendedor e saiu saltitando para confundir-se com a garotada que coloria o parque naquela tarde ensolarada. Uma frase atribuída a Albert Einstein se transformou em um dos maiores desafios da evolução humana: o preconceito. Segundo Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Preconceito, a palavra já está falando, preconceito. É qualquer opinião ou sentimento favorável ou desfavorável, concebido sem exame crítico. Ideia, sentimento ou opinião desfavorável, formado a priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão. A própria definição já indica o equívoco de sua existência e das danosas consequências. A época que vivemos, no dizer de muitos, é verdadeiramente apocalíptica. A violência campeia solta em quase todos os países. Os preconceitos imperam no seio de muitos povos. Lutas fratricidas com copioso derramamento de sangue se desenrolam em nações de profundas raízes religiosas entre 2 grupos dissidentes,
ambos portando a bandeira cristã. A evidente intervenção da política e religião e vice-versa. As religiões chamadas majoritárias sentem-se impotentes para equacionar as indagações dos seus adeptos. A figura excepcional do Cristo de Deus é apresentada por muitos sem auréola de respeito que sempre caracterizou. Tudo isso indica que muitos homens estão divorciados da religião, o que significa a decadência espiritual e apreciável de muitas pessoas, né? Essa parcela do gênero humano. No Livro dos Espíritos, na questão 755, Kardec pergunta para os espíritos: como se explica que nas civilizações mais adiantadas existem criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? E os espíritos respondem: da mesma maneira que nenhuma árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Eles são, se quiseres, selvagem, que só tem da civilização a aparência. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Enfim, toda uma gama de problemas surge aos olhos atônitos dos que estão animados do verdadeiro espírito religioso. Problemas esse que, em alguns aspectos, parecem insolúveis. Por isso, mais do que nunca, se faz necessária a presença do Cristo no cenário do mundo. Presença essa que não precisa ser de forma física, como foi da última vez, mas sim pela implantação sistemática dos seus ensinamentos, os quais devem constituir os alicerces da nova civilização do porvir. Qual o objetivo de Jesus descendo à Terra? Foi delegar-nos um manancial de ensinamentos capaz de libertar-nos das superstições e do obscurismo, e pelo conhecimento da verdade, nos tornarmos criaturas não mais sujeitas ao jugo do erro e das falsas interpretações dos textos evangélicos. Dizia o grande escritor Coelho Neto, referindo-se aos evangelhos: é dele que tiro a água para a minha sede de verdade. É dele que tiro o pão para a minha fome de consolo. É dele que tiro o bálsamo para as dores das minhas angústias. É o vaso em que, semeando a caridade, vejo sempre verde a esperança, abrindo-se na flor celestial da fé. A humanidade, mais do que nunca, precisa dos consoladores ensinamentos evangélicos, pois eles estacam todas as lágrimas, curam todas as chagas. São a verdade que nos encoraja nas grandes caminhadas.
pela estrada da vida, lançando luzes sobre a nossa senda, permitindo-nos evitar as quedas, prever os obstáculos, enxergar os espinhadeiros, evitar a prática do mal e assimilar as premissas do bem. Então vamos ver se tem algum comentário. Então vamos continuar. Então, alicerçando-se, pois, sobre a excelência dos ensinos do meigo Rabi da Galileia, os padrões evangélicos representam mais uma tentativa, no sentido de prestar um contributo, embora bastante singelo, na gigantesca tarefa de fazer com que os homens relembrem tudo aquilo que há mais de 20 séculos foi espargido às margens do lago de Genezaré, nos montes e nas planícies da velha Palestina, ensinos que até os dias presentes continuam a empolgar as almas de todos. No Evangelho, no João, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15, pergunta-se, afirma-se, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Pois é, gente, quase tudo na Terra é regido por padrões. No campo da física, da química, da mecânica, da arquitetura, da arte. Os padrões são necessários e, quando devidamente aplicados, resultam em segurança e perfeição. Esses padrões são elaborados através de profundos trabalhos de pesquisa e, de um modo geral, representam o esforço de grupos de estudos que os estabelecem após experiências práticas e comprovadas. Jesus Cristo estabeleceu vários padrões e, para esclarecer-nos, ilustrou os evangelhos com fatos ou parábolas que melhor conseguiram refletir esses parâmetros. O primeiro e principal padrão é do amor a Deus sobre todas as coisas. Nesse particular, Ele próprio nos ensejou o exemplo, enaltecendo sempre a paternidade de Deus e demonstrando a sua submissão em relação ao Pai. No colóquio com a mulher samaritana, em João, capítulo 1, versículo de 1 a 30, ele revelou o Deus verdadeiro, que quer ser venerado pelos verdadeiros adoradores, os quais executam a sua soberana vontade, demonstrando assim que o amam acima de todas as coisas. E o que é adorar a Deus em espírito e verdade? Allan Kardec diz o seguinte: adorar em espírito é adoração viva. É viver segundo as grandes leis divinas, gravadas em nossa consciência e que se traduz em amor, justiça e caridade. A verdadeira adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por que a escolha da mulher samaritana? A escolha da mulher samaritana tinha um objetivo,
dispensar às mulheres a mesma dignidade e importância que só os homens eram devidos na época. Por isso que durante a sua passagem entre nós, Jesus fazia questão de elevar a mulher, sempre excluída e rebaixada pela sociedade da época, e também ainda pela nossa sociedade. Jesus mudou o olhar do mundo antigo sobre as mulheres. Ao escolher uma samaritana, não foi por acaso. A intenção de Jesus nesse ponto foi a inclusão social. O segundo padrão é um padrão de suma importância. É o amor ao próximo como a si mesmo. E para nos ensinar como praticá-lo, nos legou a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37, na qual deparamos com um homem samaritano, dando a mais insofismável demonstração de amor incondicional e irrestrito para com o seu próximo. Enquanto os escribas perguntam pelo objeto do amor, a quem devo tratar como próximo? E Jesus pergunta pelo sujeito do amor, quem agiu como próximo? O escriba pensa a partir de si quando pergunta, onde está o limite do meu dever? E Jesus lhe diz, pensa a partir daquele que sofre necessidade e coloca-te na sua situação. E o que é amar a si mesmo? É exercitar o sentimento de aprendiz e da filiação divina. Amar-se é sentir-se espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida. E como podemos fazer isso? Reflitamos. A chave desse exercício está no amor a Deus, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Amar de toda a alma é a dimensão do sentir, dos sentimentos nobres do espírito imortal, na qual buscamos disciplinar pensamentos e sentimentos, de modo a vivenciarmos a presença amorosa de Deus em nossas vidas, cumprindo as leis pelo desenvolvimento das virtudes. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Reflitamos agora sobre o terceiro padrão, que é bastante significativo, a prática do perdão. Neste caso, o mestre apelou para a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo de 23 a 35, onde deparamos com o rei que deliberou perdoar os débitos de uma pessoa que lhe devia grande quantia. E a fim de consolidar melhor a fórmula adequada para a aplicação desse padrão, ele asseverou a Pedro que deveríamos perdoar o nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo merece uma análise mais profunda, pois deixa entrever
em uma escala reduzida, o que ocorre na justiça divina. A necessidade de se perdoar para também ser perdoado. Quando suplicamos ao Pai, na oração dominical, como disse a Malu, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos tenham ofendido, geralmente fazemos uma promessa inócua, um verdadeiro engodo. Queremos realmente que Deus nos perdoe as nossas grandes dívidas. Essas grandes dívidas de ofensa em retribuição, prometemos, mas não cumprimos. Dispensar o perdão àqueles que nos devem pouco. Um quarto padrão fala sobre o resguardo da avareza e do egoísmo. E ele nos ensinou, através disso, a parábola do rico e do Lázaro, dando uma amostra das agruras que aguardam aqueles que não observam os padrões que regem a posse transitória dos bens terrenos e fazem mau uso das riquezas terrenas. Essa parábola põe em evidência os dois extremos da condição humana, a pobreza e a riqueza. Os Lázaros da parábola simbolizam todos os que, a despeito da difícil situação em que vivem, sofrem com resignação por compreenderem que os bens do mundo são passageiros. São espíritos que confiam em Deus, em sua bondade e misericórdia. Ainda que submetidos às dolorosas provações, não se revoltam, mas mantêm-se pacientes. Quando se terá esperança em dias melhores no futuro, após o ressarcimento de suas faltas. Em O Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que é preciso refletir sobre as implicações morais dos desperdícios, considerando o estado de fome e de miséria existentes no mundo. Vamos ver se temos comentários. Pois é. Então, não tem comentário, a gente continua. Agora, dentre os padrões estabelecidos pelo Cristo, existe um que diz respeito ao orgulho, que é o quinto padrão. E para elucidá-lo melhor aos seus discípulos, ele relembrou a parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Em cuja passagem evangélica, o fariseu deixou transparecer todo o seu orgulho e absoluta falta de tolerância para com o publicano arrependido. A parábola do fariseu e do publicano destaca os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Esclarece também a respeito das qualidades da prece, como disse a Elza. Ela deve estar sempre revestida de humildade, como agiu o publicano, e não com orgulho como o fariseu.
A alma que, se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera, na aceitação de sua vontade superior. E o sexto padrão? O sexto padrão diz respeito à necessidade de não escondermos os talentos somente para nós, impedindo que eles produzam frutos. É revelado na parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Os talentos que dispõe cada um, tanto podem ser renovados como retirados, de acordo com a aplicação que se lhes dê. São empréstimos divinos que o Senhor coloca à disposição de todos, sob condições de serem prestadas contas da sua utilização. A saúde, por exemplo, é um dos mais valiosos talentos que o Senhor oferece ao espírito no seu processo de evolução, em face das valiosas possibilidades que enseja ao seu possuidor, que tem por devê-la preservá-la. Mas nem todos agem com discernimento. A palavra, por exemplo, é um talento que nem todos aplicam conforme deveriam, porquanto através dela se produzem as rixas, as brigas, as intrigas, maledicências, infâmias, as acusações, muitas vezes culminando em guerras infernais, quando a sua finalidade é exatamente o contrário. E o Ricardo nos presenteou com a reflexão sobre o duelo. E o sétimo padrão? Vamos refletir esse sétimo padrão, que é o padrão da fé. E para nos facultar uma compreensão sobre o padrão da fé, ele nos propiciou a descrição do servo, do centurião de Cafarnaum, que a Niceia falou. Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10. Identificamos nessa passagem evangélica, intitulada O Centurião de Cafarnaum, valiosas lições que tratam, entre outras, de uma cura a longa distância, realizada por Jesus, e também da importância da prática do bem, da solidariedade, da intercessão, da gratidão e da fé. Né, Niceia? O centurião representa o exemplo do homem de bem que, por força das qualidades morais e da fé que possuía, conseguiu transformar adversários em amigos, os quais se solidarizaram com ele no momento em que busca auxílio de Jesus em benefício de um servo doente. Nesse texto, a preocupação deste centurião era com alguém que fazia parte do seu convívio. Não era um pedido para si mesmo. E relata Mateus que o próprio Cristo admirou-se daquelas palavras ditas pelo oficial, que não deve ter deixado de causar certo despeito entre os seus seguidores. Quando, voltando-se para eles, lhe disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé.
Então disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Será que em nossas preces pensamos além de nós mesmos? Conseguimos perceber as dores das pessoas que estão ao nosso lado? É necessário desenvolvermos uma fé que nos leva à compreensão de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Quando acreditamos nisto, os nossos olhos passam a ser focados em Jesus. Mantemos a esperança que nos faz encontrar a força necessária para prosseguirmos e nunca esmorecermos. Hoje temos mais revelações do que teve esse centurião em Cafarnaum. Talvez nos falte uma fé simples, crendo que apenas uma palavra seja suficiente. E Jesus é a única palavra mais do que suficiente para nós. Vamos ver se tem algum comentário. Kátia Carraro, abordagem muito linda. Linha de raciocínio muito rica em orientações. As vibrações amorosas envolvendo todo o nosso lar. Ai, que lindo, Kátia. Está muito bonito. É uma vibração que envolve todos nós, né? Os que estão em casa, nós que estamos aqui falando, e que tenho a Elza aqui, minha amiga do lado, que me ajuda. Que coisa bonita. Quando acreditamos, Então, quando acreditamos nisso, os nossos olhos passam a ser focados de uma maneira diferente. Vamos agora ver esse padrão da lealdade. O mestre nos ensinou, para isso, o episódio da traição, na qual Judas Iscariotes abandonou a sua carreira apostólica a troco de 30 moedas de prata. Marcos capítulo 14, versículo 43 a 51. E hoje a gente vemos muitas pessoas abandonando essa carreira apostólica, esse amor ao próximo, em troco de 30 moedas de prata. A prisão de Jesus aconteceria de qualquer jeito, mas Judas errou ao se suicidar. A doutrina espírita ensina que Deus, em todo o seu amor, nos dá novas oportunidades de corrigir nossos erros. E foi o que aconteceu com Judas. Encarnou diversas vezes depois e hoje se encontra em patamar elevado de evolução. Fontes espíritas seguras afirmam que Judas reencarnou como Joana d'Arc. Livro Joana d'Arc de Leon Denis. O próximo padrão é o da responsabilidade. E a fim de amealharmos um tesouro nos céus, o mestre ensejou-nos conhecer o padrão da responsabilidade, ensinando-nos a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, de 1 a 13, né, Marquinho? Eu vou fazer um comentário, antes de nós continuar, sobre essa parábola das 10 virgens. Né? Então, antigamente, naquela época,
As moças que iam se casar se reuniam em um determinado lugar, né, para fazer os seus preparativos, enquanto os noivos iam negociar os dotes com os sogros, né? Aí, na hora, noite, não tinha luz, todos saíam com tochas, né, sustentada, vamos dizer, com azeite, para ir ao encontro dos noivos. E saíam ali, né, cantando, etc e tal. E quando chegava no determinado lugar, os noivos estavam esperando junto com os seus convidados, entravam num determinado lugar, que hoje a gente chama de igreja, e as portas se fechavam. Quem não tinha entrado não ia entrar mais. E Jesus aproveitou isso para falar sobre as virgens prudentes e as imprudentes, que não prestaram atenção no azeite. E daí, chegando lá, a porta se fechou, né? Então, as virgens prudentes que têm azeite simbolizam pessoas que se preparam para o momento da prestação de contas, do encontro com o noivo. As insensatas, as que não o faziam, ao não armazenar o azeite necessário, isto é, as boas obras, se atrasaram. O azeite simboliza o mérito das boas obras realizadas, as virtudes e o conhecimento conquistado durante a vida e que não podem ser transmitidos. Como é que eu vou transmitir as minhas obras? Por isso, as virgens prudentes não puderam emprestar algum azeite para as insensatas. Bem advertiu Jesus que seremos reconhecidos pelas nossas obras. A insensatez é a antítese da prudência. A prudência é cheia de sabedoria, de consideração, de serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. Muitos outros padrões foram estabelecidos pelo Cristo, além desses que comentamos. Os que não seguem os padrões do Cristo são, obviamente, os que negligenciam os seus deveres na terra, menosprezando os benefícios que os céus, por excesso de misericórdia, lhes concedem. Entre estes últimos, situam-se os que não usam de misericórdia, de fraternidade, de compreensão e de amor para com os seus semelhantes. Não se enquadram também nesses padrões os que são tardios na aplicação da justiça, os que tergiversam os menores deveres de humanidade e de tolerância para com os seus semelhantes. Somente estão perfeitamente enquadrados nesses padrões os que conhecem a vontade de Deus e a executam. Eu desejo a todos uma feliz semana, um feliz resto de domingo, né? Uma feliz semana e até a próxima, se Deus quiser.